Uma janela para a felicidade, parte 4, capítulo 13. Revendo o passado. Leandra permanecia inconformada com a separação de Augusto. Sabia que ele jamais havia prometido ou dado sinais de que desejaria mais do que uma simples amizade, mas sempre sentira por ele uma atração muito forte e sonhara ser um dia, principalmente com a ajuda de Janete, importante para ele. O sentimento de rejeição falava alto em seu coração, e cada dia que se passava, se fortificava mais e mais. Ele não podia ter me descartado assim tão facilmente. Não sou mulher de levar desaforo para casa, isso não vai ficar assim. Se ele pensa que vai se casar com Clara, está muito enganado. Eu não vou deixar. Se não for meu, não será de ninguém. O pensamento de vingança ia pouco a pouco tomando forma em sua mente. Vou falar com Janete, decidiu. Eu a ajudei quando me pediu. Agora chegou sua vez de me ajudar, e vai ser agora. Arrumou-se e sem demora chegou à casa de Janete, que demonstrou surpresa com sua presença. O que a traz aqui, Leandra? Janete, preciso de sua ajuda, respondeu com ansiedade. Em que posso ajudá-la? Está com algum problema? Estou, mas posso resolver se tiver sua ajuda. Fale, o que eu posso fazer por você? Janete, estou ficando desesperada. Não suporto mais a ausência de Augusto. Você sabe que sou apaixonada por ele e não consigo aceitar o seu desprezo. Temos de fazer alguma coisa para trazê-lo de volta para mim. Janete, percebendo em Leandra o forte sentimento de vingança, sentiu receio em se unir a ela, apesar de também querer separar Augusto de Clara. Mas, Leandra, o que podemos fazer a essa altura dos acontecimentos? Augusto não mora mais aqui, vejo-o pouco e, sinceramente falando, não possuo mais nenhuma autoridade em relação à sua vida. Ele não permite mais a minha intromissão, portanto, não vejo nenhuma chance de poder opinar. Calma, Janete. Precisamos pensar, armar algum plano para que Clara novamente desconfie dele. Então, não sei na verdade o que fazer, mas sei que posso e devo fazer alguma coisa pela minha felicidade. Muito bem, pense em algo e voltaremos a conversar, mas que seja algo com grande chance de dar certo, pois não vou me arriscar se eu não tiver certeza da vitória. Combinado? Satisfeita, Leandra respondeu sorrindo. Combinado. Assim que tiver alguma coisa mais concreta, volto a falar com você. Está bem. Saiu sem perceber que Pedro ouvira toda a conversa. Assim que a esposa ficou sozinha, Pedro aproximou-se indignado e disse: Não posso acreditar que a própria mãe compactue com um plano para destruir a felicidade do filho. Janete assustou-se com a chegada do marido. O que está dizendo, Pedro? Não imagino sobre o que está falando. Não perca seu tempo tentando me convencer que estou imaginando coisas, Janete. Ouvi muito bem a conversa com Leandra e adianto a você que não vou permitir que mova um dedo para atrapalhar os planos e a vida de nosso filho. Eu já disse que não sei do que está falando, mas mesmo assim, respondeu completamente irritada. Já vou lhe adiantando que não está em condições de questionar o que faço ou não, muito menos de se achar no direito de permitir ou não alguma coisa. Esqueceu? Pedro estremeceu diante da ameaça da esposa. Lembrou-se de tudo o que aprendera nas reuniões que frequentava e pensou: chegou a hora de me decidir. Ou me liberto de uma vez por todas, pagando pelo meu erro, ou ficarei preso a ela eternamente. Aprendi muitas coisas, e uma delas é saber que a vontade de Deus nunca vai me levar aonde a sua graça não vai me proteger. Portanto, chegou a hora de assumir um erro cometido há mais de 20 anos. Com coragem e firmeza disse: Não perca seu tempo me ameaçando, Janete. Fique à vontade para fazer o que quiser, ou melhor, para me denunciar, não me importa mais. O que me interessa, na verdade, é me livrar de sua prisão emocional. Por essa razão, afirmo novamente, não vou permitir que nem você nem Leandra façam alguma coisa para prejudicar Augusto e Clara. Eu espero que tenha entendido que seu reinado sobre mim acabou. Não totalmente, respondeu Janete completamente irritada. Antes,
Vou desmascará-lo diante de Augusto e depois denunciá-lo na delegacia. Satisfeito? Esteja à vontade. Meu tempo de omissão já se esgotou. Estou pronto para assumir e pagar pelo que fiz. Essa culpa está pesando muito nos meus ombros, portanto, faça o que você achar melhor. Saiu sem ouvir as palavras ofensivas de Janete. Foi melhor assim, pensou. Chega uma hora que temos de acertar nossas dívidas com a sociedade e principalmente com as leis divinas. Essa é a minha hora, chega de covardia. Janete estava impressionada com a valentia de Pedro. Que deu nele? Perguntava-se. Agora sou eu quem está em dúvida sobre o que fazer. Lembrando-se de Leandra, disse a si mesma: por que essa menina tinha de vir até aqui me cobrar alguma coisa? Ela que faça o que quiser sozinha. Se tiver sucesso, sorte minha, que conseguirei o que quero sem mover um dedo para me comprometer. Leandra, alheia a tudo o que acontecia na casa de Janete, deliciava-se ante a perspectiva de conseguir acabar de uma vez por todas com a relação de Augusto e Clara. Você vai pagar caro, Augusto, se não voltar para mim. Será a última chance que vou lhe dar para se arrepender da maneira como me tratou, dizia. Sou bonita, rica e bem-nascida. Tudo que a Clara não tem jamais terá. Seu rosto nada mais é do que uma belezinha comum e sem graça. Preciso arranjar um bom argumento para dar motivos a Clara de terminar o namoro com Augusto. Tem de ser algo que não deixe dúvidas quanto ao comportamento dele. Afinal, ela é toda certinha e não tolera nenhum deslize. É aí que eu vou plantar a desconfiança. Sempre que alimentamos pensamentos negativos de vingança, ódio, inveja ou tantos outros que afetam nossa alma, abrimos uma porta para que a energia negativa e destruidora tome conta de nosso ser, enfraquecendo nossa vontade e nos impulsionando cada vez mais para a inconsequência. O respeito deve estar inserido em todas as nossas atitudes em relação ao próximo e a nós mesmos, pois é ele que nos dá limites. Quando respeitamos nosso semelhante, jamais teremos atitudes desastrosas que levem sofrimento a quem quer que seja. Cada um possui a liberdade para agir como quiser, mas quem age conforme as leis de amor e fraternidade, com certeza sentirá a alegria de estar em paz consigo mesmo. Leandra, na sua inconsequência, cedia cada vez mais aos apelos da inveja, na sua inconformação por não viver a aventura que Clara vivia ao lado de Augusto. Porque Augusto a escolheu. Tenho tanto direito a essa felicidade quanto ela, porque fui eu a deserdada dessa sorte. Sabe-se que os invejosos e os ciumentos estão em um estado de febre contínua, pois criam para si suplícios voluntários por conta de se acharem melhores e mais merecedores que o outro. Janete, esquecendo-se de Leandra, direcionou sua preocupação para Pedro. Não sei o que faço, meu Deus. Se eu nada fizer, vou perder totalmente minha autoridade com ele. Mas se denunciá-lo à polícia, vou prejudicá-lo porque, com certeza, irá para a prisão. Não sei o que fazer. Em nenhum momento, Janete pensou que durante todos aqueles anos não havia perdoado Pedro, ao contrário, fizera-o prisioneiro da sua arrogância, da sua posse. Enfim, nunca se importara de verdade com os sentimentos dele, abusara de sua fraqueza e submissão. Não entendo como ele pôde me enfrentar sem medo. Pergunto-me de onde vem essa valentia e sempre se intimidou diante da minha autoridade. Vou descobrir o que ele está fazendo e em que lugar está indo para estar assim tão seguro de si. Por sua vez, Pedro, assim como Janete, também questionava. Enfrentei Janete. Agora é esperar pela tempestade que, com certeza, virá. O que tenho a fazer agora é conversar com Augusto, colocá-lo a par da minha situação, triste e vergonhosa, mas da qual não posso mais fugir. Preciso enfrentar as consequências, mesmo depois de mais de 20 anos. Decidido a acabar de uma vez com a angústia e o arrependimento que o acompanhavam, foi ao encontro do filho. Confiava em seu amor por ele e sentia que poderia contar com sua ajuda para enfrentar o que poderia vir. Não pensei que um dia tivesse de enfrentar essa situação que acreditava estar resolvida, mas Janete nunca entendeu.
Sempre usou isso em benefício próprio, fazendo-me um cordeirinho manso diante de sua autoridade. Nada se perde no caminho da vida. Um dia, o véu se levanta e os enganos e leviandades, que pareciam estar bem guardados no fundo de um baú, ressurgem cobrando soluções. Nesse momento, surge a oportunidade de quitar os erros cometidos, mudando nosso caminho no bem, recomeçando a caminhada com a dignidade que nos faz crescer como criaturas de Deus. Pai, que surpresa, disse Augusto, abraçando Pedro. O que eu traz aqui? Em primeiro lugar, a saudade de meu único filho. Em segundo, a necessidade de conversar com você longe de sua mãe. Augusto demonstrou preocupação. O que está acontecendo, papai? Parece preocupado. Alguém está doente? Do corpo não, filho, apenas da alma. O Senhor está me assustando. Fique tranquilo. Preciso me abrir com você, afinal, sempre me disse que desconfiava que eu tivesse medo de sua mãe, por estar de alguma forma preso a ela, não é isso? Sim, nunca entendi tanta submissão em relação à minha mãe. Cada dia ela se impõe mais ao Senhor, dar ordens, exige, enfim. O Senhor tudo aceita sem reclamar como um subalterno. Hoje você saberá a razão, filho, mas vou adverti-lo que vai se decepcionar com seu pai. E eu não vou culpá-lo, pois acho natural que isso aconteça. Augusto cada vez mais se preocupava. Sentia que alguma coisa muito grave envolvia aquela questão. Por favor, fale de uma vez. Estou ficando nervoso e angustiado. Seja o que for, confie em mim. O Senhor é meu pai, não vou julgá-lo. Encorajado, Pedro iniciou o relato. Durante muitos anos, trabalhei em uma empresa de transportes. Você era criança nessa época, mas deve se lembrar, pois inúmeras vezes o levei comigo para o trabalho. Você se encantava com o tamanho dos caminhões e dizia que quando crescesse iria dirigir um deles. Augusto interrompeu dizendo, lembro sim, pai, depois o senhor abriu sua própria empresa, não foi? Sim, filho, mas o que preciso lhe contar foi como consegui abrir essa empresa. Como assim? O que quer dizer? Filho, os pais também erram, fazem coisas reprováveis como qualquer ser humano, e eu cometi um erro pelo qual sofro até hoje, pois não sei como poderia reverter esse acontecimento que manchou minha reputação diante de mim mesmo. Nesses anos todos, não me dei conta da gravidade do ato praticado, mas hoje tenho plena consciência e me envergonho muito. Pai, disse Augusto, já passou tanto tempo, penso não haver necessidade de falar sobre isso. Vamos esquecer o passado e dar importância ao presente. Ninguém mais deve se lembrar. Não, Augusto. Não posso mais esconder o que fiz no passado. Mesmo que ninguém se lembre, eu me lembro. Sou consciente do meu erro e não posso mais esconder esse fato, muito menos de mim mesmo. Quero limpar de alguma forma a leviandade praticada, portanto, ouça-me. Está bem, papai, mas quero que saiba que não vou julgá-lo. Não tenho esse direito, mas estarei pronto para ajudá-lo, se for preciso. Continue. Certa ocasião, recebi uma quantia muito alta referente a uma entrega. Sem pensar nas consequências ou no ato desprezível, apossei-me do dinheiro, depositando em minha conta particular, ou seja, dei um desfalque na empresa em que trabalhava. Envergonho-me de dizer que foi com esse dinheiro que consegui abrir meu próprio negócio. Augusto, no primeiro momento, empalideceu e, com a voz trêmula, perguntou: e como explicou a falta dessa verba nos cofres da empresa? Eu era quem movimentava a parte financeira. Por essa razão, foi fácil explicar que não havia recebido dinheiro, que havia negociado com o cliente que ele poderia pagar em vezes a partir do mês seguinte. Nesse interim, pedi demissão alegando problema sério de saúde e dizendo que o tratamento exigia cuidados especiais e aceitaram minhas desculpas. E o que aconteceu depois? Posteriormente, aconteceu que a culpa caiu sobre o empregado da empresa devedora. Mas, pai, o senhor não acusou o recebimento? Sim, filho, mas tive o cuidado de fazer apenas uma rúbrica que em nada parecida com minha assinatura usual. O rapaz não questionou a atitude de quem ele achava superior.
Augusto sentia em seu peito a dor de saber que seu pai fora capaz de uma atitude tão desonesta e cruel em relação a uma pessoa inocente. Perguntou: pai, ninguém pediu a você uma explicação, visto ser o responsável pela parte financeira? Claro que pediram. Fizeram uma cariação entre nós dois e eu afirmei categoricamente que não havia recebido a quantia, que havia feito um acordo e não tinha assinado documento algum. Todos conheciam minha assinatura e não duvidaram de mim. Diante da afirmativa do rapaz de que havia entregado o dinheiro, o diretor disse: Senhor Pedro trabalha há muitos anos em nossa empresa, nunca houve qualquer deslize de sua parte. Portanto, não tenho motivo algum para desconfiar dele. Para mim, a palavra dele merece crédito. E o que o senhor fez diante da situação? Nada. E o que aconteceu com o homem? Foi demitido. Abriram um processo contra ele, mas agora vem o mais terrível, Augusto. O que, papai? Antes mesmo que o processo fosse concluído, ele se matou por não aguentar o peso da desonra diante de sua família, sua mulher, sua mãe e seus 2 filhos. Pai, o que o Senhor fez? Perdoe-me, filho, pelo amor de Deus. Nem eu mesmo consigo me perdoar. A culpa e o arrependimento devassam minha alma sem piedade. E minha mãe? Sua mãe sabe de tudo e é isso que me prende a ela. Sempre me ameaçou dizendo que ia contar a você essa história se eu não lhe obedecesse. Mas agora chegou a hora de me libertar dela, embora não possa me libertar da culpa. Por alguns instantes, Augusto ficou em silêncio. Na verdade, não sabia o que dizer para aliviar a dor do pai. Lutava entre a decepção e o amor que sentia por ele. De repente perguntou: pai, o senhor tem como encontrar a família dele? Assim de imediato não, mas sei que se chamava João e onde morava na época desse acontecimento. Por quê? Porque sei uma maneira de aliviar sua culpa. Posso saber no que está pensando? Pai, vamos procurar a família desse rapaz, sua mulher e seus filhos, ver como vivem e dar a eles um suporte, uma indenização pelo mal que lhes foi feito. Mas como vamos achar essas pessoas? Já se passou muito tempo. Ora, papai, procurando, usando os meios dos quais dispomos para encontrá-los, enfim, esforçando-nos para isso. Pedro gostou da ideia. Você tem razão, mas primeiro preciso saber se você me perdoa. Augusto abraçou seu pai e respondeu: pai, não vou mentir dizendo que não estou surpreso e um pouco decepcionado com sua atitude, mas não vou julgá-lo. Acho que a consequência maior o Senhor já tem, a culpa e o arrependimento que carrega. Porém, meu amor pelo Senhor continua o mesmo. Vou ajudá-lo a amenizar esse sofrimento. Vamos procurar essa família. Tenho certeza de que se nos esforçarmos, encontraremos. Pedro segurou as mãos de Augusto e, emocionado, agradeceu. Obrigado, filho. Não suportava mais o peso do meu erro. Peço-lhe desculpas. Agora, pai, vamos tentar amenizar o mal que foi feito por meio do pedido de perdão para essa família. Mais uma vez, ambos se abraçaram, selando firmemente o amor que os unia. Pedro chegou à sua casa aliviado. No seu coração misturavam-se os sentimentos de tristeza e alegria por ter conseguido assumir seu ato inconsequente do passado. Augusto é um ótimo filho, merece toda a felicidade deste mundo. E eu não vou permitir que Janete faça algo que o impeça de ser feliz. Posso saber onde estava esse tempo todo? Saiu sem me dizer aonde ia. Fui até a casa de Augusto. Posso saber para quê? Pode. Fui contar a ele todos os meus erros do passado, uma história da qual me envergonho, mas que não podia mais esconder. Você o quê? Perguntou Janete completamente irritada. Isso mesmo que você ouviu. Fui contar a Augusto toda a minha vida. E ele? Apoiou-me e também me deu a solução. Portanto, Janete, não precisa me ameaçar mais. Estou livre da sua chantagem. A partir de agora, vivo a minha vida da maneira que mais me aprouver. Você se esquece de que se eu for à delegacia denunciá-lo, tudo muda de figura. Não perca seu tempo. Fui me informar e sei que, com o passar do tempo, esse crime, se posso chamar assim, já prescreveu. Portanto, vamos esquecer esse assunto, é o melhor que você faz. Disse e pensou.
Não sei se isso é verdade, mas é melhor que ela pense que é. Chega de autoritarismo, é preciso que ela perceba que não é a dona de tudo e de todos. Quanto a mim, vou procurar essa família e não descansarei enquanto não encontrar, para de alguma forma indenizá-la. Pedro, eu quero lhe dizer que, não diga nada, Janete, vamos começar outra etapa da nossa vida. Mas quero que saiba que não permitirei nenhuma armação para destruir a felicidade de Augusto e Clara. Deixe-os em paz. Janete achou melhor não insistir e se dirigiu para o seu quarto. É melhor assim, pensou Pedro, vendo-a sair. Capítulo 14. Aceitando os espinhos. Desde a conversa com seu pai, Augusto não conseguia pensar em outra coisa que não fosse a família de João, o rapaz que fora tão cruelmente prejudicado. Meu Deus, como meu pai foi capaz de praticar ação tão cruel com alguém inocente, um pai de família trabalhador, com o único intuito de se dar bem financeiramente. Preciso achar essas pessoas. Vou contratar um detetive. Será a única maneira de encontrá-las. Amadureceu a ideia e foi atrás de um profissional que pudesse ajudá-lo, mas antes procurou o pai para conseguir algumas informações necessárias que ele talvez ainda tivesse na lembrança. Depois, informou tudo a Arnaldo, o detetive contratado. Assim que tiver alguma pista concreta, entrou em contato, avisou Arnaldo. Ficaremos aguardando. Clara percebeu a preocupação de Augusto e questionou. O que está acontecendo, amor? De uns dias para cá sinto um pouco distante. Sou responsável por isso? Meu amor, de forma alguma. Estou sempre ocupado, mas nada com você. Apenas me envolvi com alguns problemas do meu pai. Posso saber do que se trata? Desculpe, Clara, mas trata-se de questões particulares de meu pai e não tenho o direito de falar sobre isso. Você me entende? O direito de falar ou não pertence a ele. Claro, meu amor, você está certo, mas não fique assim tão pensativo. Nem imagino que seja, mas tudo dará certo. Tem razão. Agora vamos falar de nós dois. Você ainda me ama? Perguntou Augusto sorrindo. Sim, eu o amo. Não gostei da palavra ainda. Eu amo você, Augusto, e nunca vou deixar de amá-lo. Ambos se abraçaram, embalados pelas juras de amor eterno. Não podiam sequer imaginar que estavam sendo alvos de energias negativas, frutos dos pensamentos poluídos de Leandra. Augusto vai me pagar pelo descaso, pensava Leandra constantemente. Se Janete desistiu, eu não vou desistir enquanto ele não passar pelo sofrimento que estou passando. Meu momento vai chegar, tenho certeza. Envolvida por energias sinistras, Leandra cada dia mais se firmava no propósito de vingança. Alheios a tudo que não fosse a felicidade de estarem juntos, Clara e Augusto faziam planos que incluíam Nancy, que se apegara a Augusto devido à atenção que recebia. Nunca imaginei que a vida de Nancy tomasse novo rumo, disse Silvia a Vilma. É verdade, dona Silvia, tudo mudou na vida dela, e para melhor. Saiu do seu mundo particular e agora enfrenta sem medo os olhares e a surpresa das pessoas. Ela está feliz e a frequência às reuniões está lhe fazendo muito bem. Sabe, Vilma, ouvindo falar nas reuniões com tanta desenvoltura, mal posso acreditar que seja minha menina que está mostrando às pessoas o caminho da fé, da coragem de lutar para vencer a si mesma. Tem razão, dona Silvia. Nancy surpreende a todos. Suas palavras de fé e aceitação, sua voz doce e a maneira gentil de se expressar encantam e comovem todos os que a ouvem. Sabe, Vilma, às vezes sinto vontade de saber a razão de Nancy ter nascido com essa deficiência, porque uma prova tão severa, com uma menina meiga e conformada com sua própria sorte, às vezes parece uma injustiça. Se ela nada fez de mal, nem pedir para nascer ela pediu. Vilma considerou que seria um bom momento para falar de coisas espirituais para Silvia, da relação que todos temos com o passado longínquo que esquecemos, mas que não se perde no tempo e que nos cobra reparação. Gostaria de conversar sobre isso, dona Silvia. Gostaria sim, Vilma. Penso que já é hora de me informar sobre os temas que ouço nas reuniões da Casa Espírita. Entusiasmada, Vilma explicou. Dona Silvia, não sei muita coisa, mas posso lhe afirmar com certeza que todos nós herdamos os nossos atos.
bons ou maus, que praticamos e eles estão inseridos na lei de causa e efeito, ou seja, tudo o que fazemos, todas as nossas ações geram uma reação e temos de consertar o estrago que promovemos em nós mesmos ou em nosso semelhante. Não existe vítima, Dona Silvia, nem pessoa injustiçada. Tudo está perfeitamente ligado ao que fizemos na nossa existência passada ou presente. Como assim? A senhora acha mesmo que o Criador cometeria injustiça com alguma criatura que ele criou? Com certeza não. A semente do que recebemos foi plantada por nós mesmos em algum lugar do pretérito. Mas porque Deus precisa dar uma prova tão severa a algumas pessoas? Não é Ele que dá o castigo, Dona Silvia. Ele dá a oportunidade de redenção para todos que falharam. Permite que cada um de nós reescreva sua história, aprendendo a ser humilde, fraterno e generoso, respeitando e amando o seu semelhante. Mas se não sofrermos na pele o que fizemos nosso próximo sofrer, como saberemos a dor que infligimos a ele? Quem nunca passou fome jamais saberá o sofrimento que passam os que não têm o que comer ou o que vestir. Enfim, só conseguimos aprender com a nossa própria dor. Estou impressionada com você, Vilma. Por quê? Admiro sua sabedoria, o modo como entende a vida. Não sou sábia, sou apenas uma aprendiz do Evangelho de Cristo. Uma aprendiz que coloca em prática a teoria dos ensinamentos do Evangelho. Agradeço-lhe por estar sempre conosco. Obrigada, Dona Silvia. Sempre considerei vocês a minha família. Nancy pediu a Vilma que a levasse até o rio. Por favor. Acordei com vontade de sentir as águas borbulhando pelo caminho. Elas acalmam minha alma. Vamos sim, Nancy. Também gosto de estar ali no silêncio, ouvindo o barulho natural do rio. Dou vazão aos meus pensamentos, reavalio meus atos e fortaleço-me. Seguiram felizes. Ao chegarem à margem do rio, Nancy solicitou: por favor, coloque-me no chão. Vilma se espantou com a solicitação de Nancy. Nunca ela havia feito um pedido assim. Não gostava de se sentir impotente por não conseguir se locomover. Tentou argumentar, mas Nancy foi firme e voltou a pedir o que desejava. Vilma esticou a manta bem próximo à margem e colocou Nancy. Ficou atenta, observando a reação dela. Percebeu que a menina tentava movimentar seu tronco. No início, bem levemente. Depois, seu movimento foi aumentando conforme se sentia mais segura. Nancy, você está bem? Estou, Vilma. Não fique preocupada. Nada faço que não seja normal para pessoas como eu, que dependem apenas de um tronco para se locomover. O que deu em você? Nunca quis sair da cadeira? O que me deu, Vilma, é que agora tenho maior consciência de que não posso me colocar na posição de vítima. Quantas pessoas são como eu e fazem coisas extraordinárias sem constrangimentos, usando suas limitações. Porque eu não posso também? Fiquei muito tempo vendo apenas a vida passar diante dos meus olhos. Agora quero viver intensamente, mesmo sendo como sou. Deus me fez assim e é assim que preciso aprender a viver. Perdi tempo demais esses anos todos. Vilma estava completamente surpresa. Sua mãe, Clara e Hugo vão achar tudo isso inacreditável, mas ficarão muito felizes. Tenho certeza, do mesmo jeito que eu estou vendo quanto você está se superando. Como posso falar de superação para as pessoas, Vilma, se não supero a mim mesma? Como falar de Deus se não cumpro com coragem minha tarefa aqui na terra? Aprendi que o exemplo ensina mais que 1000 palavras vazias. Vilma realmente estava impressionada com a atitude de Nancy. Não pode ser que ela tenha aprendido tudo isso sozinha, pensou. Quem está ensinando tudo isso a você, Nancy? Se eu lhe contar um segredo, não vai rir de mim? Evidente que não, jamais faria isso. Eu tenho uma amiga espiritual que me ajuda a entender as coisas que eu falo nas reuniões. É ela que me diz o que devo falar e como falar. Não sei como isso se chama, mas é assim que acontece. De repente, estou falando coisas que nem conheço, mas sinto que é a verdade. Eu já imaginava isso, Nancy. Você é inspirada por um amigo espiritual, possui sensibilidade para captar as inspirações e transmiti-las às pessoas.
Esse amigo já se identificou? Sim, é uma amiga. Ela diz chamar-se Hortência. Eu já consegui vê-la. É um espírito muito bonito e suave. E você tem medo? Não, nem um pouco. Me faz bem saber que alguém do outro lado da vida se preocupa comigo e confia em mim. Por esse motivo, Vilma, disse que preciso fazer o que falo para os outros. Foi ela que lhe ensinou isso? Sim. Isso e outras coisas, principalmente me aceitar integralmente como sou, pois esse é o caminho da minha redenção. Vilma estava emocionada. Você é realmente uma pessoa especial, Nancy. Não, Vilma, não sou especial, pelo contrário, sou uma devedora que recebeu de Deus as ferramentas para se redimir do passado. Com lágrimas nos olhos, Vilma falou: conte sempre comigo, admiro sua fé e força para lutar. Saiba que estarei sempre perto de você. Acredite nisso. Acredito, Vilma, e lhe agradeço. Você me faz muito bem e sei que se algum momento eu fracassar, você vai me sustentar e me levar de volta para o caminho seguro. Ambas não perceberam a presença de Hortência e de Tomás, que, elevando o pensamento ao mais alto, oraram. Obrigado, Senhor, por estarmos conseguindo direcionar essa irmãzinha para o seu caminho, que a vossa luz a ilumine sempre em suas buscas. Quebrando o encanto do momento, Vilma avisou. Muito bem, mocinha, já é hora de voltarmos para o almoço, vamos? Nancy concordou e ambas retornaram para casa, levando no coração a certeza cada vez mais forte de que ninguém passa por espinhos se não desprezou as rosas em algum lugar do passado. Assim que chegaram, Vilma disse animada: Nancy tem uma surpresa para vocês. Surpresa? O que será que minha irmã preparou? Perguntou Hugo. Sem responder, Nancy pediu a Vilma que a colocasse no chão. Espantados, todos disseram ao mesmo tempo: Nancy, o que vai fazer? Por favor, minha filha, não faça isso, exclamou Silvia apreensiva. Mãe, deixe-me viver a minha história. Esse é o meu mundo e não quero mais fugir dele, pelo contrário, quero que ele seja do jeito que é. Não posso fazer muita coisa, aliás, bem pouca, mas posso ser um pouquinho mais independente, veja. Para surpresa de todos, ela começou a balançar seu tronco, fazendo movimentar-se para todos os lados. Veja, mãe, posso andar. Claro que é da minha maneira, mas é uma forma que descobri para locomover-me. Silvia não suportou a emoção. Abraçou fortemente a filha e misturou suas lágrimas às de Nancy, que também ficou muito emocionada. Tem certeza de que é isso que quer? Tenho, mamãe. Descobri que posso fazer isso e quero fazer, não me impeça, por favor. Não, filha. Estamos todos do seu lado, aprendendo com você a sermos mais humanos. Hugo aproximou-se de Clara e sussurrou em seu ouvido. Você percebeu como Nancy está mais lúcida, mais presente do que antes? Percebi, Hugo. Quase não se percebe mais sua limitação cerebral. Às vezes penso que era ela quem se impunha à distância das pessoas, vivendo em um mundo só seu, sem dar abertura para que ninguém chegasse até ela, exceto você e Vilma, afirmou Hugo. Talvez porque sentisse confiança em nós, apoio, enfim, razões que somente ela conhece. Mas estou muito feliz por ela, eu também, concluiu Clara. A doença que agride nosso corpo, que o machuca, que o fere até sangrar, pode ser o princípio, mas também o fim, passando pela estrada espinhosa com humildade, sem revolta, tendo consciência de que somos responsáveis pelos nossos atos, chegaremos ao fim dos nossos débitos, e o fim dos débitos equivale ao princípio da nossa elevação espiritual. O princípio e o fim se misturam através da quitação de nossas dívidas e da construção do progresso espiritual. Capítulo 15. Perdoar é uma dádiva. Janete não se importava mais com a relação de Augusto e Clara. Estava preocupada com Pedro, que mudara firmemente sua postura em relação a ela. Leandra não vivia outra situação que não a relacionada com Augusto. A cada dia mais se envolvia com o pensamento de vingança, pois sua vaidade não admitia ter sido trocada por outra. Decidida, voltou a procurar Janete.
Você precisa me ajudar, afinal, sempre me quis como sua nora, porque agora me despreza? Não a estou desprezando, Leandra. Acontece que estou muito cismada com Pedro. Por quê? Ele está esquisito, não me obedece mais, deixou de ser submisso e ostenta uma valentia e segurança que preciso saber de onde vem. Por que não pergunta para ele? Põe as cartas na mesa, dona Janete. Mostre-lhe que não aprova sua conduta e ouça o que ele tem a dizer. Leandra, ele não me ouve, muito menos me explica alguma coisa. É como se minha opinião não importasse mais. Tenho a sensação de que fica me vigiando o tempo todo. Ele escutou nossa conversa outro dia e disse que não vai permitir que eu faça qualquer coisa que prejudique Augusto. Estranho, não, dona Janete? E o que é pior, vive de segredinhos com Augusto. Leandra, que não estava acostumada a discutir problemas que não fossem os seus, por essa razão, logo deu por encerrada a visita. Bem, dona Janete, a gente se fala outro dia. Se tiver novidade, a senhora me telefona, está bem? Está bem, até outro dia. Assim que Leandra saiu, Janete pensou: não sei como fui me meter com essa garota. Agora não vai mais me deixar em paz. Não quero mais me preocupar com Augusto. Se o que ele quer é fazer parte de uma família sem berço, correndo o risco de ter um filho deficiente, que corra esse risco. Quanto a mim, não vou mover um dedo para ajudá-lo no que precisar. Pedro, assim que recebeu o telefonema de Augusto, correu ao seu encontro ansioso. Então, meu filho, o detetive descobriu alguma pista da família de João? Parece que sim, papai. Vamos até seu escritório, ele nos espera. Seguiram ansiosos. Pedro mal podia esperar. Lembrava-se do ocorrido e sentia forte arrependimento e vergonha por ter agido de uma forma tão vil. Meu Deus, será que mereço perdão? Pai, disse Augusto, agora é a hora de tentar amenizar sua má ação, senão com João, que já não está mais aqui, pelo menos com sua família. Temos de saber como vivem e tentar de alguma forma uma reparação. Tem razão, meu filho. Quando agimos impensadamente, geralmente cometemos desastres, não raro, irreparáveis. Chegaram ao escritório de Arnaldo, que de imediato colocou-os a par de sua investigação. A que tudo indica, senhor Pedro. Encontrei a família que procura, e para lhe ser franco não foi difícil, pois ainda residem na cidade. Augusto se animou. Podemos vê-los? Se quiserem, podemos ir agora. Pedro se assustou. Teve receio de encontrar as pessoas que tanto prejudicara no passado. Como será que seremos recebidos? Perguntou assustado. Só indo até lá para sabermos, pai. Fique calmo. Vamos agir com cautela para não colocar tudo a perder. Seu filho tem razão. Vamos fazer tudo com cautela, respeitando e entendendo que quando souberem do motivo, poderão assumir uma atitude um pouco áspera em relação ao Senhor. Os filhos já devem estar adultos. Claro, pai. Já se passaram mais de 20 anos, na época deviam ser crianças bem pequenas. Elas ainda moram com a mãe? Sim, a mãe é uma senhora. Vamos. No caminho, Pedro não conseguia disfarçar sua apreensão. A culpa o deixava ansioso e receoso pelo que encontraria. Quem abriu a porta foi uma jovem de estatura mediana, cabelos pretos desalinhados, rosto bonito, mas marcado pela luta diária de trabalho exaustivo. O que desejam? Perguntou com educação. Gostaríamos de falar com a dona da casa, pode ser? Sem responder, ela chamou a mãe. Apareceu uma senhora de fisionomia cansada, que estampava a dor e o sofrimento pela doença, que fragilizava seu corpo franzino. Pois não, em quem posso lhe ser útil? Podemos entrar? Perguntou Arnaldo, desenvolto, acostumado com situações como aquela. Sem responder, Lucinda chamou sua sogra. Dona Carmen, a senhora pode vir aqui um instante? Apareceu uma senhorinha cujo rosto pareceu familiar a Augusto. O que foi, Lucinda? Esses senhores querem entrar, mas não os conheço. Posso saber o que desejam? Perguntou Carmen com gentileza. Arnaldo adiantou-se e respondeu. Desejamos falar sobre seu filho João. Perceberam que o rosto de Carmen se contraiu. E o que desejam? Ele está morto há mais de 20 anos. É sobre isso que desejamos lhe falar. Poderia nos atender?
Carmen titubeou um pouco e por fim respondeu: entrem. Assim que se acomodaram, Arnaldo falou: poderíamos nos falar sobre seu filho João? Posso, se me derem um motivo lógico para isso. É um assunto que não me agrada, traz-me profundo sofrimento, embora já tenha passado muito tempo. Desculpe, senhora, mas é um assunto que se faz necessário e creio que vai trazer benefícios a toda a sua família. Está bem o que desejam saber? Se não se importa, sobre a vida dele e a razão de sua morte. Perceberam os olhos umedecidos de Carmen. Desculpe, mas não consigo falar do meu filho sem me comover. Ele era um rapaz trabalhador, esforçado e direito. Certa vez, ele foi fazer um pagamento para a firma em que trabalhava. Era uma quantia muito alta e a pessoa da empresa credora recebeu o dinheiro. Forneceu um recibo com uma rúbrica planejadamente legível e posteriormente negou ter recebido o dinheiro. Para encurtar a história, João foi acusado de ter ficado com o dinheiro e ninguém acreditou que ele era inocente. O homem, que realmente havia ficado com o dinheiro, nada fez ao vê-lo ser acusado. Não suportando a dor e a vergonha da família, meu filho, que sempre foi honesto, matou-se, preferiu a morte a ser visto pelos seus filhos como um ladrão. Augusto olhou para o pai e se preocupou com a palidez estampada em seu rosto. Apertou discretamente sua mão e lhe disse: calma. Arnaldo continuou: a senhora conhece a pessoa responsável por esse ato? Não, mas gostaria de conhecer para poder dizer tudo o que penso a esse respeito. E se ele a procurasse para pedir perdão, a senhora iria perdoá-lo? Ele jamais faria isso. Não depois de tantos anos, mesmo porque deve ser uma pessoa sem caráter. Se assim não fosse, jamais faria o que fez. Lucinda e a filha permaneciam em silêncio. Não ousavam dizer uma só palavra. Nunca conseguiram se recuperar da tragédia que se abateu sobre a família. A lembrança dolorosa ainda sangrava como uma ferida recente. Arnaldo repetiu a pergunta: vocês perdoariam essa pessoa? E se ela se apresentasse para pedir perdão? Não sei, não imagino isso acontecendo. Vovó tem razão, completou Terezinha. Para que pensar em algo que jamais acontecerá? Tomando coragem, Pedro se revelou. Engano de vocês. Estou aqui para pedir perdão pelo ato infame que cometi no passado. Sei que possuem todos os motivos do mundo para estarem magoados e revoltados. Não lhes tiro a razão, mas se puderem, peço que me perdoem. Quero saber como posso ajudá-las. Quero reparar o mal que lhes causei e de alguma forma ser-lhes útil, fazer alguma coisa por vocês. As palavras de Pedro caíram como uma bomba naquela casa. Ninguém conseguiu dizer nada, tamanho o impacto. Pedro, tentando quebrar o silêncio, voltou a dizer: peço que acreditem na minha sinceridade. Entendo que é difícil, pois 20 e poucos anos nos separam desse fato lamentável que cometi por ser inconsequente, mas penso que nunca é tarde para reconhecer o próprio erro. Se queriam a punição para mim, podem crer que eu mesmo construí minha prisão no arrependimento e na culpa. Carmen, refeita da surpresa, retrucou: devo confessar que passei muito tempo odiando o Senhor, mesmo sem conhecê-lo, mas agora, olhando, não sinto ódio nem rancor, pois aprendi que o ofensor sofre mais do que o ofendido. Portanto, aceito seu pedido de perdão. Lucinda respondeu indignada: a senhora não pode dizer isso, dona Carmen. Meu marido morreu por culpa dele. Vivi todos esses anos na saudade e no sofrimento de ver meus filhos sem pai. Agora, por causa de um monte de palavras bonitas, a senhora diz que o perdoa. Ele matou seu filho. Lucinda, não é a mim ou a você que esse senhor precisa pedir desculpas. Tem de se entender com Deus, pois agiu contra as leis de amor. João deu testemunho da sua falta de fé naquele que o criou e optou por desertar da vida sem lutar com coragem para provar sua inocência. Terezinha, que a tudo ouvia em silêncio, apenas chorava sem saber o que dizer ou pensar. Pedro não ousava dizer mais nada. Augusto admirava a coragem de seu pai em assumir sua culpa, e foi Arnaldo quem reconduziu o assunto com delicadeza. Senhoras,
O senhor Pedro quer recompensá-las de alguma forma e gostaria de saber do que estão precisando. Não precisamos de nada, respondeu Carmen. Somos pobres, mas temos o suficiente para viver com dignidade. Não precisamos mais do que temos. Surpreendendo a todos, Terezinha falou: Eu preciso. Filha, o que quer desse senhor? Perguntou Lucinda. Quero que ele arrume um emprego para mim. Quero ganhar a vida com meu suor, mas não consigo arranjar trabalho. É só o que eu quero, mamãe. Augusto aproximou-se do pai e lhe sussurrou ao ouvido. Por que não leva para ajudar a mamãe? Nossa casa é tão grande, ela poderia ajudar Sabina. Pedro gostou da ideia. Eu posso ajudá-la, Terezinha. Se quiser, pode ir trabalhar na minha casa. Eu quero, respondeu de pronto. Lucinda interveio e falou enérgica. Não vou permitir que trabalhe na casa desse senhor. Por favor, não insista, porque não vai adiantar. Augusto, que até aquele momento não havia dito, falou. A senhora não precisa se preocupar, ela será bem tratada. Minha mãe precisa de alguém para ajudar na limpeza da casa. Será bom para as duas partes. Lucinda, irritada, respondeu. Já disse que ela não vai, portanto, ponto final nessa história. Aceito e respeito a decisão da senhora, falou Pedro, mas gostaria de indenizá-la de alguma forma, se me permite. Percebendo que a mãe iria negar ajuda, Terezinha se adiantou. Aceitamos sim, senhor Pedro. Não somos pessoas interesseiras, mas estou desempregada e meu irmão também. Vivemos de bicos que ele e minha mãe fazem, e minha avó não tem mais idade para trabalhar. Enfim, não cabe aqui orgulho, que não vai nos levar a nada. Sabe a decisão, concordou Arnaldo. É justo que seja assim. Sem esperar a reação de Lucinda, Pedro fez um cheque e entregou nas mãos de Terezinha. Acredito que essa quantia deve ajudá-los até você e seu irmão conseguirem um emprego fixo. Terezinha aceitou e, ao olhar a quantia, disse surpreendida: Senhor, é uma quantia muito alta, não precisamos de tanto. É o mínimo que posso fazer depois de ter prejudicado tanto a vida de vocês. Carmen, dirigindo-se a Pedro, comentou: Pode ir em paz. O seu pedido de perdão foi aceito. Quero que encontre o seu próprio caminho, que o conduzirá à paz desejada. Não lhe quero mal. Espero que o senhor seja feliz, completou Lucinda. Pedro, emocionado, agradeceu. Obrigado. Espero que João, onde estiver, também possa me perdoar. Ao se levantarem para sair, Augusto, aproximando-se de Carmen, disse: Desculpe, senhora, mas tenho a impressão de que a conheço de algum lugar. Seu rosto me é familiar. Tenho também essa impressão. Parece que já o vi no parque, ao lado de uma moça pela qual sinto uma grande simpatia. Seu nome é Clara. É isso, exatamente, estou me lembrando. Já nos vimos no parque. Inclusive, Clara me contou sobre a senhora, o apoio que lhe deu certa ocasião sem ao menos conhecê-la, apenas movida pela generosidade. Posteriormente, conversou com Nancy e, acredite, fez grande diferença na vida dela. Posso dar-lhe um abraço? Claro. Ambos se abraçaram. Tome conta de Clara e de Nancy, pois são duas pessoas especiais. Sei que serão muito felizes, apesar do que possa acontecer. Assustado, Augusto perguntou: O que a senhora quer dizer com isso? Nada, meu jovem. Apenas me refiro à própria vida, que sempre nos apresenta surpresas, só isso. Saindo à rua, Pedro permanecia em silêncio. O que foi, pai? Seu coração não está mais aliviado? Conseguiu se desculpar? Agora o que resta a todos nós é aprender que é preciso pensar antes de tomar decisões que podem envolver outras pessoas. Estou orgulhoso do Senhor, papai. De alguma forma, o Senhor se redimiu. Agora é retomar inteiramente a sua vida sem se afundar na culpa. Obrigado, filho. E o Senhor também, senhor Arnaldo. Não me agradeça, senhor Pedro. Fiz apenas minha obrigação de profissional, mas devo lhe dizer que também admirei sua postura e a sinceridade que senti em suas palavras. Assim que Pedro entrou em sua casa, Janete o interrogou. Posso saber onde você esteve esse tempo todo? Pode. Fui saldar minha dívida com uma família honrada que prejudiquei no passado. Agora me sinto livre desse pesadelo e também da sua arrogância. Aprendi, Janete, que nada se perde no tempo,
A vida nos cobra reparações e o que fiz foi o mínimo diante do grande erro que cometi. Agora me sinto mais em paz. Janete estava impressionada. Você foi pedir perdão? Sim, era a única coisa que eu podia fazer. Mas, Pedro, pedi perdão para as pessoas que você nem conhece. Não conhecia, mas mesmo assim interferi cruelmente na vida delas. Cansado, disse para a esposa: não quero mais falar sobre isso. Para mim esse assunto está encerrado. Peço-lhe que não toque mais nessa lembrança. Se quiser me denunciar, fique à vontade. Nada mais me importa. Não vou fazer nada. Não sou tão má assim. Quero apenas que possamos viver bem sem mágoas e sem conflitos. Está bem? Obrigado, respondeu Pedro, dirigindo-se para o seu quarto. Pedir perdão é um ato de humildade. É dar testemunho do seu arrependimento. Não significa a libertação da culpa, mas a oportunidade para reparar, reabilitar-se. Perdoar é a ação de esquecer a ofensa recebida, não somente com palavras, mas com o coração, pois aquele que perdoa é capaz de anular qualquer sentimento de vingança e de desforra que possam surgir contra o agressor. Quem perdoa pratica o bem, mesmo a quem lhe tenha feito mal. Capítulo 16. Livrando-se de débitos. O namoro de Clara e Augusto se firmava cada dia mais. Os dois estavam realmente apaixonados, pensando em se unir definitivamente nos laços do matrimônio. Silvia fazia gosto da união, e mesmo sabendo que Janete não aprovava o relacionamento dos dois, tratava-a com cordialidade e simpatia. Janete, depois do episódio com Pedro, tornara-se um pouco mais flexível, receosa de perder o homem que era seu companheiro havia 30 anos. Esquecera-se de Leandra, imaginando que também ela já não se importava mais com a vida de Augusto e Clara, mas não sabia o quanto estava enganada. Leandra alimentava cada vez mais forte o sentimento de vingança, de desforra, de vontade de vê-lo sofrer por causa do amor não correspondido. Imaginava que poderia acabar com o sentimento de Clara se criasse alguma situação que o colocasse em uma postura pouco ética ou mesmo fora dos padrões da moral, que era esse o seu objetivo. Ainda vou terminar com esse namoro ridículo, dizia a si mesma. Augusto vai se arrepender por ter me desprezado. Alheios a tudo o que Leandro arquitetava, os dois namorados faziam planos para em futuro próximo se unirem. Certa tarde, Silvia recebeu o telefonema de Janete que dizia querer ir até sua casa para uma visita de cortesia. Estranhou, mas ao mesmo tempo considerou que poderia ser, na verdade, uma maneira para se aproximar mais da sua família, da vida de Clara. Venha sim, Janete, concordou. Terei prazer em recebê-la. Passada uma hora, Janete cumprimentava Silvia na porta de sua casa. Desculpe, Silvia, mas penso que está na hora de nos aproximarmos. Afinal, nossos filhos vão se casar, não é mesmo? Seja bem-vinda, Janete. Também penso assim. No fim, vamos ser uma só família. Ambas se acomodaram na sala e conversavam, quando Nancy, levada por Vilma em sua cadeira de rodas, entrou na sala. Janete levou um susto. Silvia, percebendo, falou. O que foi, Janete? Assustou-se com minha filha? Desculpe. Foi uma reação involuntária. É que nunca havia visto sua filha assim tão de perto. E o que tem isso? Nada, como disse. Apenas me assustei. Por que assustei a senhora? Questionou Nancy. Porque não tenho pernas e só tenho um braço, é isso? A senhora reparou que mesmo assim sou uma pessoa? Falo, penso e sinto como todo mundo. Por esse motivo estou viva. Apenas meu corpo é diferente dos demais. Eu não disse nada, me desculpe. Silvia, com a educação que lhe era peculiar, completou. Janete, tenho muito prazer recebendo em minha casa, mas gostaria de lhe dizer que não admito que magoe minha filha. Mesmo porque não existe motivo para isso. Nancy é uma pessoa especial, sim, mas pelo que é como ser humano e não somente por ser diferente fisicamente das outras pessoas. Portanto, gostaria que a tratasse com gentileza e atenção que ela merece. Sem jeito, Janete respondeu. Desculpe, não quis ofender nem você nem sua filha. Aliás, preciso ir. Tenho um compromisso importante. Mas você acabou de chegar. É que eu havia me esquecido.
Sem esperar qualquer reação da anfitriã, a mulher levantou-se e rapidamente saiu, deixando Silvia impressionada com sua atitude. Meu Deus, pensou, não é possível que ela ainda guarde em si tanto preconceito. Nunca vi ninguém agir dessa forma, como se deficiência física fosse contagiosa. Olhou para Nancy e percebeu em seu rosto a tristeza de mais uma vez ser rejeitada e abraçou-a. Querida, não fique triste. Janete é digna de pena. Mãe, ela tem razão. Sou deficiente, assusto as pessoas pelo meu corpo. Sim, Nancy, você possui uma deficiência, mas a dessa mulher é mais grave, perigosa e desumana, porque é uma deficiência na alma que afasta das pessoas e de Deus, ao contrário da sua, que encanta todos os que a conhecem. Nancy encostou seu rosto no peito da mãe e agradeceu. Obrigado, mãe, por me aceitar como sou, por entender finalmente que preciso viver como as outras pessoas, que tenho sentimentos e desejos como todo mundo. Eu a amo. Filha, eu também amo você de todo o meu coração. Como já lhe disse, durante todos esses anos eu errei com você, mas foi por ignorância, por tentar protegê-la, temendo os olhares e pensamentos das pessoas, mas nunca a rejeitei como filha. Apenas me enganei ao pensar que deveria excluí-la da vida lá fora. Hoje, tenho consciência do meu erro e orgulho-me de sair com você, estar ao seu lado, vê-la dirigir-se às pessoas de maneira cativante, como faz nas reuniões, enfim, acompanhar o seu progresso. Só perceberam a presença de Clara quando a ouviram dizer: que cena linda, que família linda eu tenho. Juntou-se a elas com um carinhoso abraço. Posso saber o que aconteceu que gerou essa cena tão comovente? Silvia omitia de Clara a atitude de Janete, afinal ela seria sua sogra, teriam de conviver. Sendo assim, não viu motivo para falar, mas Nancy, que nada escondia da irmã que amava, contou-lhe tudo o que acontecera. Não posso acreditar que Dona Janete ainda traz esse sentimento em seu coração. Será que nada faz entender que a vida não é feita de futilidades como ela pensa, de riqueza, glamour e brilho? A atitude de Augusto a sair de sua casa não lhe ensinou nada, não a fez perceber que o que une as pessoas na verdade para sempre é a generosidade com que são tratadas? Parece que não, filha. Mas acredito que em algum momento ela vai aprender. O tempo é senhor de muitas respostas. Tem razão, um dia ela aprenderá de uma forma ou de outra, se não nessa existência, mas em outra. Mudando o rumo da conversa, Clara disse à sua mãe: Mãe, Augusto quer marcar a data do nosso casamento. O que a senhora acha? Acho natural, minha filha, vocês se amam, não vejo razão para ficar adiando. Tem alguma data prevista? Ele quer que seja no dia do meu aniversário, ou seja, daqui a 3 meses. Acho uma bela data, Clara, mas receio não ter tempo de preparar tudo. Filha, o mais importante já está preparado, o amor de vocês, a vontade de ficarem juntos, iniciando uma vida a dois. Enfim, o importante é ir ao cartório para que tudo saia a tempo. Então podemos marcar? Claro, conte comigo para ajudá-la nos preparativos. Nancy, que ouviu tudo em silêncio, manifestou-se. Clara, depois que você se casar, vai continuar minha amiga? Estranhando a pergunta, Clara respondeu. Nancy, o fato de eu me casar não significa que você vai deixar de ser minha irmã querida. Estaremos sempre juntas, como sempre estivemos. Não faz sentido a sua pergunta. Quero que se sinta segura quanto ao amor que tenho por você. E Augusto? Ele também lhe quer muito bem, será sempre seu amigo. Eu posso confiar nele? Perguntou na ânsia de se sentir segura. Pode sim, minha irmã. Ele não só a ama, como a admira muito. Mas você vai embora quando se casar, não vai? Clara sorriu. Tenho uma surpresa que acho que você vai gostar. Eu e Augusto decidimos que vamos morar aqui. Nossa casa é muito grande. Nossa mãe nos convidou e aceitamos. O que acha disso? Acho que é a melhor notícia que poderia me dar. Nancy, não quer ir fazer seu passeio até a beira do rio? Ouviram a voz de Vilma. Quero sim. Lá eu sinto que minha tristeza vai embora e não penso mais nas pessoas que não gosto. Sei disso. E é por esse motivo que a estou convidando. Sei que gosta de ir no período da manhã, mas acho
que vai lhe fazer bem ir agora. Vilma, disse Nancy no caminho, por que as pessoas são tão cruéis como aquelas que de alguma forma são diferentes? Essas pessoas, Nancy, não possuem o amor fraterno no coração, que nos aproxima do próximo, não compreendem que, na realidade, todos somos iguais na nossa essência porque somos criatura do mesmo Criador. Valorizam a aparência mais do que a essência. Isso as torna cada vez mais egoístas e desumanas. Eu não gosto de Dona Janete. Ela passa um sentimento muito ruim. Dona Janete se ilude em sua falsa verdade, ou seja, o que ela pensa ser o principal é o supérfluo, que contamina sua alma e aprende ao egoísmo e orgulho. Precisamos ter compaixão de pessoas assim, porque na realidade sofrem por si só, constroem um mundo irreal de futilidades e se jogam nele buscando a falsa felicidade que não se sustenta. Você tem razão, Vilma. Não sofra por conta da leviandade das atitudes de Dona Janete, Nancy. Pense nas pessoas que a amam e construa seu mundo de felicidade. Nancy deu por encerrada a conversa e colocou sua atenção ao que mais gostava, ver e sentir o caminhar das águas do rio. Vilma disse em certo momento, penso que deveríamos ser iguais ao rio. Dizem que eles correm em direção ao mar. O homem deveria seguir em direção a Deus, mas em vez disso, segue a direção de si mesmo, esquecendo que todos nós somos criaturas subordinadas àquele que nos criou. O homem evoluiu, aprendeu muito, descobriu muitas coisas a respeito do universo e da própria vida, mas se esqueceu de que não sabe tudo e jamais entrará nos segredos de Deus. Vilma ficou perplexa. Nancy, o que disse é muito profundo para alguém que até bem pouco tempo vivia fechada em si mesma. Nancy sorriu. Já lhe disse que aprendo com minha amiga Hortência. Às vezes, quando estou pensativa, ela conversa comigo e me ensina muitas coisas. Diz que é para o meu progresso espiritual e que devo passar isso para o meu semelhante, e é o que eu faço nas reuniões. E assim, todos ficam impressionados com suas palavras. Não são minhas palavras, eu sou apenas a voz. Ela me diz que essa é a minha tarefa aqui na Terra, é o caminho da minha redenção. Sabe, Vilma, depois que comecei a ter contato com esse espírito, comecei a me aceitar como sou. Consegui sair do meu mundo e entrar de verdade no mundo exterior. Estou muito feliz por você, Nancy. Cada vez mais sinto que é realmente uma pessoa especial, não no sentido da sua deficiência, mas como ser humano. Obrigada, Vilma. Hoje eu entendo que a minha deficiência é, na verdade, a justiça se fazendo presente. É a bondade de Deus permitindo que eu mude uma história que não deve ter sido edificante no passado. Por tudo isso, não quero falhar novamente. Quero resgatar meu passado e partir desta vida livre de débitos. Meu Deus, nunca vi tanta lucidez, pensou Vilma. Capítulo 17. A ausência do bem. Ao saber da proximidade do casamento de Augusto e Clara, Leandra intensificou sua ira. Chegou o momento, disse a si mesma, preciso pensar em algo forte que desmistifique Augusto. Mas o quê? Vou precisar da ajuda de alguém. Não posso mais confiar em Dona Janete. Depois do ocorrido com seu marido, ela não quer mais se indispor com ele. Tenho de pensar em outra pessoa. Passou pela sua memória todos os seus amigos, até que se lembrou de um colega de faculdade que todos sabiam não possuir muito escrúpulo. Claro, Mário, tenho certeza de que por uma boa quantia ele fará qualquer negócio. Decidiu-se e foi de imediato procurar o colega. O que a fez me procurar, Leandra? Aposto que não é bom negócio, afirmou o colega assim que a viu. E se eu disser que foi a saudade, você acredita? Não. Faz muito bem, respondeu Leandra sorrindo. Quero lhe propor um negócio. Tem grana envolvida? Claro. Sei que não faz nada de graça. Uma boa grana com direito à gratificação se tudo der certo como eu espero. Fechado. Antes de saber o que é, já aceitei. Leandra explicou o que pretendia, ressaltando que deveria ser algo que não deixasse dúvida quanto à veracidade do fato. Portanto, Mário, pense bem sobre o assunto. E assim que tiver uma decisão, entre em contato comigo, tudo bem? Entendido, Leandra. Pode deixar que vou planejar alguma situação que o envolva
e que não deixa a menor desconfiança. Fica aguardando seu contato, mas não demore. Assim se despediram. Leandra sentia-se satisfeita e dizia a si mesma: sabia que tinha de ser o Mário, não tem escrúpulo quando se trata de dinheiro. Sempre quis esconder dos amigos que é um pobretão. Agora, Augusto acaba com seu casamento de uma vez por todas. E como sou muito boazinha, vou ser a única a acreditar em você, porque vou ser a única a saber da verdade. Só espero que Mário não demore para planejar tudo direitinho. Entregou-se à satisfação nefasta que a inconsequência proporciona. Imaginar que a má ação volta para o ofensor e nunca para o ofendido. Alheios aos planos de Leandra, Augusto e Clara se entregavam ao planejamento da cerimônia que tanto aguardavam. Trocavam juras de amor, deixando que a emoção os dominasse. Nessas ocasiões, não raro, tinham Nancy ao lado deles para que ela também participasse da felicidade que os envolvia. Deus foi muito generoso com vocês, disse Nancy. Podem sonhar porque sabem que têm condições de realizarem seus sonhos, ao contrário de mim, que estou muito distante da realização dos meus. Pode ser que seus sonhos pessoais não se realizem, minha irmã, mas pense no bem que faz às pessoas que a ouvem dizer palavras de incentivo e de esperança nas reuniões, elevando-as ao encontro com Deus por meio do conhecimento de si mesmas, da vida e do caminho seguro para o progresso espiritual. Isso é um sonho que se realiza. Nem todas as pessoas fisicamente perfeitas possuem o magnetismo que atrai tantas pessoas, falou Clara, tentando alegrá-la. Sua irmã tem razão, disse Silvia. Aprendi que cada um de nós ocupa o espaço que nos foi destinado por Deus, que nos conhece como somos e nos dá o que precisamos para atingirmos nossa redenção. Sua tarefa na terra é edificante, minha filha. Hoje sei muito bem disso, pois você nos mostra a cada dia que a vida sempre vale a pena em qualquer situação. Aqui é o local do nosso aprendizado, o nosso acerto de contas, enfim. Deus também foi generoso com você, permitiu que fizesse novamente sua lição de casa. Vilma, encostada na porta e ouvindo as palavras de Silvia, pensou como Dona Silvia mudou sua maneira de pensar e de agir. Graças ao Senhor, as palestras estão lhe fazendo muito bem, direcionando-a para o caminho seguro do conhecimento da lei divina. Clara, percebendo a presença tímida de Vilma, chamou-a. Entre, Vilma. Venha fazer parte da nossa alegria. Desculpe, Clara, mas sei que esse momento pertence a vocês, à sua família, enfim. O que é isso, Vilma? Você também faz parte da família. O que estamos conversando não é segredo nenhum. Quero mostrar aos quatro cantos a nossa felicidade, não é, Augusto? Concordo, respondeu Augusto. Nada temos a esconder, principalmente de você. Temos muito que lhe agradecer, pois Clara me contou que graças a você muita coisa mudou nesta casa. Não é bem assim. As coisas mudaram porque todos se colocaram à disposição das mudanças que se faziam necessárias, ouviram e aprenderam. Não ficaram apenas na teoria, mas colocaram em prática as sensatas orientações da espiritualidade. Silvia foi ao seu encontro e, abraçando-a, finalizou. Vilma, você sempre foi uma alma protetora de nossa vida. Cuida de Nancy como se fosse sua filha. Aliás, muito melhor do que eu, que perdi muito tempo sem enxergar a pessoa especial que ela é. Sou-lhe muito grata por tudo e lhe digo que a consideramos membro da família, portanto, junte-se a nós. Emocionada, Vilma agradeceu. A tarde transcorreu festiva por conta da felicidade de Clara e Augusto, que era contagiante. Passada uma semana, Leandra recebeu o telefonema de Mário. Vamos nos encontrar. Já planejei o que fazer, só falta você aprovar. Sempre inconsequente e leviana, Leandra entregou-se à satisfação de saber que não haveria casamento e que poderia ter Augusto de volta. Na sua imprudência, nunca admitiu que nada fora para ele além de amiga. Assim, dava asas à imaginação de ser para Augusto seu amor. Combinado o local, ela saiu ao encontro de Mário. Ansiosa, disse assim que se encontraram. E aí, fale-me de uma vez qual é o plano. Imaginei que a melhor situação para comprometê-lo irremediavelmente com Clara seria colocar em seu carro um pacote
considerável de droga para configurar a posição de traficante. O que acha? Perfeito, mas como faria isso? Muito simples, só preciso saber onde ele estaciona o carro quando vai para o trabalho. Vou abrir a porta e colocar a droga lá dentro. É tão fácil fazer isso que parece até brincadeira. Gostei da ideia, mas não tem perigo da polícia descobrir. Não quero me envolver com a justiça. Claro que não, a não ser que alguém o denuncie. Assim está bom. Quero que Clara se decepcione e dê por encerrado seu envolvimento com ele. Nada de prejudicá-lo com a lei. Imagino que ela não vai perdoá-lo. Tem muita ética e não aceita nada que não seja correto. Acredito que não vai denunciá-lo, apenas se afastar. E ele com toda certeza vai me procurar, pois sempre fomos amigos e eu, generosa, vou compreender sua dor e acolhê-lo em meus braços. Simples assim. Ouvindo-a falar, Mário pensou, essa não tem escrúpulos, é melhor tê-la como amiga porque como inimiga quero distância. Se eu não precisasse tanto do dinheiro, não me envolveria. De tudo, o que já fiz, essa é a pior tarefa, porque nunca prejudiquei o envolvido a esse ponto. Mas, enfim, foi o que apareceu na hora certa. Estou precisando muito de dinheiro, que, diga-se de passagem, está difícil de ganhar. E eu preciso manter minha condição social com meus amigos. Então, ouviu a voz de Leandra. Estamos combinados? Sim. É só me dizer o lugar onde ele estaciona o carro e o procedimento será feito. Agora, precisamos combinar o pagamento. Calma, Mário. Faça primeiro, depois lhe pago. Pode ter certeza de que vai ficar contente. Sou muito generosa para quem satisfaz minhas vontades. Tudo bem, respondeu Mário, mas não tente me enganar porque também sei ser cruel quando necessário. Está me ameaçando? De forma alguma, estou apenas esclarecendo-a. Aguarde meu contato. Assim que descobrir, lhe aviso. Fico aguardando. Ambos se despediram. Cada um levava em seu coração o peso do procedimento maldoso que fere a dignidade do próximo. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, mas deixar de fazer o mal é o começo do bem. Toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contraída que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Leandra não conseguia enxergar além do seu desejo. Não compreendia que não se compra o amor, que ele é uma conquista. A inveja e o orgulho imperavam em sua essência, impediam-na de enxergar além de si mesma. Ela estava satisfeita por achar que finalmente daria por encerrada a questão do casamento de Augusto. Você vai aprender, Augusto, que ninguém brinca com meus sentimentos. Não sei se conto para Dona Janete ou não, ela está muito diferente, mas assim como eu não gosta de Clara e quer terminar com esse relacionamento, pode ser que me agradeça. Vou procurá-la. Dirigiu-se até a casa da mãe de Augusto. Leandra, há quanto tempo não nos vemos? Aconteceu alguma coisa? Ainda não, Dona Janete, mas vai acontecer e acredito que a senhora vai ficar contente. Diga-me o que é, falou Janete curiosa. Com poucas palavras, Leandra colocou a par do que faria para acabar com o casamento de Augusto e Clara. Leandro, ele é meu filho, não vou permitir que faça isso com ele. Calma, Dona Janete, não vai acontecer nada, a intenção é somente desiludir Clara, que com certeza, certinha como é, não vai querer ir adiante com o casamento. Perplexa com a atitude de Leandro e com medo, Janete pediu licença e foi contar a Pedro o que acabara de saber. Este se controlou para não demonstrar indignação e pediu à esposa que ela concordasse com tudo e contasse a Leandra que ele ajudaria. Assim, Janete retornou com Pedro e lhe explicou que ele seria conivente com ela. Então, preciso que me digam onde Augusto deixa o carro estacionado. Vou lhe dizer, mas antes quero que me avise o dia em que isso será feito, promete? Claro, senhor Pedro. Pretendo ficar por tempo para testemunhar a ação. Afinal, isso está saindo muito caro. Se quiser, podemos ir juntos. Combinado. Assim que Leandra saiu, Janete, aflita, disse ao marido: E agora, Pedro, vai entregar nosso filho para essa megera? Nunca vou me perdoar por ter me envolvido com ela. Calma, Janete. Também tenho um plano que dará certo.
É como se diz, o tiro vai sair pela culatra. Confia em mim, vou agora mesmo falar com Augusto. Assim ele saiu ao encontro do filho. Pai, o que eu traz aqui a esta hora? Filho, preciso lhe contar um fato que me preocupa muito. Fale o que está acontecendo. Vou lhe dizer o que está acontecendo e que o envolve. Assustado, Augusto voltou a dizer ao pai, por favor, diga-me de uma vez. Pedro colocou-o a par de tudo o que Leandra pretendia fazer. Ao término, Augusto completou indignado. Quem ela pensa que é para se meter na vida das pessoas como bem entender? Nunca tive qualquer envolvimento amoroso com ela. Nunca lhe fiz promessas. Não sei o que a faz supor que foi traída. Calma, filho. Na hora me veio a ideia de que podemos inverter a situação, ou seja, fazer o tiro voltar para o mesmo lugar de onde veio. E o que pretende fazer? Vou lhe contar. Assim que terminou de explicar seu plano, Augusto disse: é uma ideia genial, pai, mas será que dará certo? Claro que sim, filho, confie em mim. Então vou com o senhor. Nada disso, pense, Augusto. Você não pode aparecer, colocaria tudo a perder. Tem razão. A minha indignação não me deixa raciocinar direito. Despedindo-se do filho, Pedro tranquilizou. Fique tranquilo, vou resolver isso, confie em mim. Ao sair, Pedro se dirigiu até a delegacia onde narrou tudo ao delegado. E é isso, doutor. Gostaria que a polícia estivesse no local e fizesse o flagrante. Avise-nos o dia e a hora certa que daremos cobertura e faremos. Obrigado, doutor. Chegando à sua casa, encontrou Janete aflita. Aonde foi? Liguei para Augusto e ele me disse que já havia saído fazia algum tempo e você só chega agora. Calma, Janete. Fui até a delegacia dar queixa, explicar ao delegado o que está acontecendo. Agora está tudo certo. Tudo o quê? Ele contou para a esposa o que havia planejado, mas Leandra será considerada cúmplice ou mandante se o moço denunciá-la. Sim. E você não se importa? Por acaso, ela está se importando por colocar Augusto em uma situação que poderá complicar sua vida, inclusive levá-lo preso? Não, Janete, não me importo. Ela está semeando e é justo que faça a colheita. Depois de 2 dias, Leandra telefonou para Pedro. Vou passar para pegá-lo, senhor Pedro. Será melhor irmos em um único carro, pode ser? Pode, estou esperando-a. Assim que desligaram o telefone, ele ligou para a delegacia que confirmou a presença de 2 policiais. Leandra chegou eufórica, tanto que incomodou Pedro. Por que tanta alegria, Leandra? Porque sei que a partir de hoje, Augusto ficará livre para ser só meu. Eu amo seu filho. Ama tanto que não mede consequências dos seus atos, mesmo que estes possam prejudicar a vida da pessoa que você diz amar. É isso? O senhor pode não acreditar, mas é isso. Para mim, o que importa na verdade é estar com Augusto para sempre, e estou a um passo de conseguir. O senhor concorda, não? Também prefere que eu seja a esposa dele no lugar de Clara, estou certa? Claro. Se assim não fosse, não estaria aqui com você, concorda? Disse a fim de não despertar nenhuma suspeita. Concordo, respondeu Leandra sorrindo. Passado alguns minutos, Mário chegou ao local onde estava o carro de Augusto. De longe, sem serem vistos, Leandra e Pedro o observavam. Mário olhou para um lado e para o outro e com habilidade abriu a porta do veículo. Colocou um pacote com grande quantidade de droga pesada embaixo do banco e quando ia fechar a porta, foi abordado pelos 2 policiais que apenas aguardavam o procedimento para dar-lhe voz de prisão. Esse carro é seu, senhor. Surpreso, Mário titubeou. Sim, é meu. E podemos saber por que estava arrombando a porta do veículo? É que eu perdi a chave, não tinha como abrir. Optei por arrombá-la, pois tenho um compromisso importante e preciso ir com urgência. Antes, poderia nos mostrar o pacote que colocou embaixo do banco? É uma encomenda sem importância, uma compra que fiz para minha mulher. Sem esperar, o policial abaixou-se, pegou o pacote, abriu e de imediato percebeu do que se tratava. O senhor está preso. A enorme quantidade de droga nos faz crer que se trata de tráfico. Mário tentou negar, mas a chegada de Augusto derrubou por terra todo o seu argumento de que o carro era dele. Leandra tentou escapar, mas Pedro, segurando-a pela mão, levou-a até onde todos estavam. Desculpe, pai, mas precisava vir.
Queria olhar de frente para Leandra, para jamais me esquecer do quanto é desprezível. Eu não tenho nada a ver com isso, senhor guarda. Estava apenas acompanhando o senhor Pedro nesse flagrante. Mário, indignado, gritou. Você me garantiu que nada sairia errado. Como pode ter acontecido toda essa trama? Tem alguma explicação? Como todos ficaram sabendo do nosso plano, se somente nós dois sabíamos? Eu não sabia de nada, repetiu Leandra. Foi você quem inventou tudo isso, e por mais que eu pedisse, não desistiu. Os policiais apenas ouviam as acusações, pois para eles estava claro que ambos eram cúmplices. É mentira, seu guarda. Ela é a mandante. Apenas executei seu plano porque precisava do dinheiro, mas não tenho nada contra o moço. Não tem nada, mas mesmo assim agiu para prejudicá-lo, afirmou o policial. Os dois vão para a delegacia. Ao ouvir a palavra delegacia, a raiva subiu fortemente à cabeça de Leandra, que deixou cair a máscara. Olhando para Pedro, ela disse: O senhor me traiu, é pior do que eu. Se é tão esperta como pensa, devia ter imaginado que eu não iria deixar você atingir meu filho, que não cruzaria os braços enquanto você o jogava na fogueira. Que pai seria eu se não o defendesse? Falou Pedro calmamente. Augusto, olhando-a nos olhos, completou: Não pense que um dia eu vou olhar para você porque não vou. Nunca senti nada por você e continuarei não sentindo, ou melhor, agora sinto desprezo. Portanto, nada que você fizer vai modificar meus sentimentos em relação a Clara, nem os dela em relação a mim. É melhor nos esquecer. O policial colocou-os na viatura. Vamos até a delegacia. Lá vão se explicar para o delegado. Antes de entrar no carro, Leandra olhou para Augusto e finalizou. Você não vai se casar com Clara, eu juro. Pode acreditar. Sem responder, Augusto acompanhou o pai e ambos foram tomar um café. Estamos precisando, disse Pedro. Obrigado, pai. Se não fosse o senhor, agora estaria em maus lençóis. A calúnia é uma trama urdida por um indivíduo contra o outro, com o intuito de prejudicá-lo. É um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Suas consequências propiciam à alma culpada longo período de tortura e sofrimento. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações.